bem-vindos a mais uma aula do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina, na disciplina de Topografia. Essa é a nossa aula de número 15. Nós vamos ver hoje exercícios práticos de cálculo de nivelamento utilizando aí equipamentos eletrônicos para fazer levantamento, como, por exemplo, as estações total, ou também chamadas aí de Total Station. Então, na aula de hoje, nós veremos o nivelamento trigonométrico. Observe a definição do Segantini. Dá-se o nome de nivelamento trigonométrico ao método de determinação da diferença de altitudes entre pontos a partir da medição de distâncias inclinadas ou horizontal e do ângulo vertical de altura ou ângulo zenital entre eles. Então, essa é a definição do Segantini. Então, observe que quando você trabalhava com nivelamento geométrico, com nível geométrico, você só tinha um equipamento que olhava na horizontal e ele fazia 3 leituras na régua, superior, médio e inferior. Agora, veja, é um outro tipo de equipamento. Tá? É um equipamento que não lê aquela régua que você está acostumado, e um equipamento em que a luneta dele trabalha, ela basculta, ela tanto sobe quanto desce, pode olhar para cima ou olhar para o chão. Então, observe que é um equipamento diferente. Então, vamos aqui a algumas questões. Estou me referindo a esse tipo de equipamento aqui. O equipamento denominado estação total, ou Total Station, resumidamente, é um equipamento para medições topográficas, que faz medições de ângulos verticais e horizontais e também de distâncias lineares. Então, observe bem como funciona esse equipamento. Esse equipamento funciona da seguinte forma. Ele é totalmente eletrônico, como você vê aqui. Ele tem uma antena, naturalmente, para captação de posição. E você vai olhar para a baliza aqui, tem uma baliza com um prisma óptico na ponta. Ampliando esse prisma óptico, você tem esse desenho aqui. O que acontece? Quando você, por exemplo, está aqui com o equipamento no ponto A, e o balizeiro, que nós chamamos na topografia, está lá no ponto B, você então centra o equipamento aqui, ele, ao você dar o OK aqui no comando, ele emite um feixe infravermelho, bate aqui no prisma óptico, e reflete. Esse tempo de refração entre a ida e a volta, ele calcula a diferença de nível entre onde está o equipamento e onde está a baliza, lá com o prisma óptico, calcula a distância horizontal, se você quiser. Também, se a luneta estiver inclinada, ele calcula a distância inclinada e ele também calcula este ângulo com a horizontal, o ângulo com a horizontal, tanto o ângulo com a horizontal para cima quanto para baixo. Quer dizer, então ele calcula tudo automaticamente. Outra vantagem em relação ao nivelamento geométrico que você aprendeu, que esse equipamento aqui, ele armazena todos os pontos. Então, imagine que se você tiver esta coordenada aqui, desse primeiro ponto aqui que você estacionou o equipamento, tiver essa coordenada, latitude, longitude e altitude, e alimentar o equipamento aqui, colocando latitude, longitude e altitude, ele vai calcular todos os outros pontos relativos a isso. Então, ele vai dar automaticamente a posição de todos os demais com latitude, longitude e altitude. E mais um detalhe, ele armazena todos. Então, ao terminar o seu levantamento, você pode, dependendo do equipamento, tem um cartãozinho que você põe no computador e ele faz a transferência dos dados, ou alguns equipamentos vêm com um cabo que de um lado você liga no equipamento e do outro lado é um USB para você ligar no computador. Tem um software, naturalmente, que converte a linguagem desse equipamento aqui, ou desse, tanto faz, converte a linguagem dele em DWG ou DXF, que é a linguagem do AutoCAD, que se utiliza, o AutoCAD de arquitetura, o AutoCAD civil 3D e etc. Então, esse equipamento trabalha nesse modelo aqui. Tá? Então, é importante você entender aí como funciona algumas questões. Veja, o equipamento lê no prisma óptico. Agora, veja, esse equipamento aqui, também uma estação total, tal como essas duas aqui, que foi apresentada, é um pouco mais, eu diria assim, mais moderno. O que esse equipamento faz, na verdade? Esse equipamento aqui, ele tem 2 maneiras de fazer o trabalho. Por exemplo, se você trabalhar com o prisma óptico, com isso daqui, que vem nele o par, ele lê até 2 km de distância. Mas se você, por exemplo, apontar para algum objeto fixo, tipo uma parede, um pilar, uma árvore, alguma coisa do gênero, um poste, ele lê até 500 metros de distância sem prisma. Olha só a capacidade do equipamento. Você aponta, onde o laser dele bater, lá você vê o cantinho do prédio, daquele ponto ele mede a diferença de nível entre o ponto e o equipamento, a distância, o ângulo, tudo.
sem o prisma. Ele faz esse tipo de trabalho até 500 metros, e com o prisma ele chega a atingir 2 quilômetros, dependendo aí das condições atmosféricas, etc. e tal. Então, observe, assim, o poder de um equipamento como esse aqui. Como você viu, você vai criar um trabalho, né, criar um job, e aqui você põe um nome no trabalho, etc. e tal, e você, então, vai fazendo a coleta dos pontos. Cada vez que você mira, você vai coletando, ele vai armazenando. Depois é só descarregar no equipamento para fazer aí a questão das curvas de nível, etc. e tal. Então, observem bem aqui, é uma ampliação, na verdade, desse menu aqui. Você vê que cada equipamento desse, naturalmente, exige duas coisas: o aluno saber a matéria que eu estou ensinando hoje e também o aluno saber, por exemplo, ler o manual desse tipo de equipamento. Ele é um equipamento que faz, assim, um monte de coisa. O problema é que o manual dele é um manual complexo, né? É um tratado, né? O manual, né? Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que você tem um operador para isso, isto é, você tem que saber lidar com o equipamento. Você falar que você vai comprar ele hoje, vai sair medindo amanhã, é mentira, você vai fazer besteira, porque ele é muito exigente em termos de utilização, etc. Mas todos esses equipamentos exigem um certo estudo para que você possa operar ele com bastante sabedoria. Vamos observar aí algumas questões para você entender melhor. Se você olhar bem o equipamento, você vai ver o seguinte, que se eu soltar esse equipamento na sua mão hoje, como você está nesse minuto antes dessa aula terminar, você provavelmente não vai fazer absolutamente nada com ele. Porque são duas questões. Você tem que saber como é que trabalha com ele matematicamente, como engenheiro, e saber como ele funciona por meio do manual. Então, são duas questões que você tem que dominar. Eu primeiro dou aula teórica e depois nós fazemos a prática. Lá, no modelo também da universidade, no sistema presencial, também é dado teoria primeiro e depois a prática. Porque não adianta eu pegar você e falar, vamos lá medir, tá? E solta o equipamento na mão, né? E vocês falam, tá, professor, aperta o quê? O que faz com isso? Não faz nada, na verdade, né? Então, observe que tem todo um treinamento. É como você querer dirigir algum automóvel que você nunca dirigiu, ou alguma coisa muito diferente, enfim, você tem que passar por um treinamento. E aqui não é diferente, na engenharia, esses equipamentos de laboratório, trabalho, de levantamento, todos eles exigem um determinado treinamento. Então, vamos lá. Agora, olha esse desenho aqui para você entender. Esse equipamento aqui, olha bem, aqui está o equipamento, lá está o prisma. Observe bem que é extremamente importante você entender a mecânica da coisa. Então, aqui você tem o zênite, que é infinitamente para cima, zênite. E para baixo, aqui olhando para o centro da Terra, você tem o chamado nadir. Então, aquilo que é infinitamente para baixo é nadir. Logo, nadir não é um bom nome, quer dizer uma coisa down, deprê, né? Infinitamente para baixo. Tá? E zênite é para cima. Então, por exemplo, acho que a CVC tem um navio chamado zênite. Então, zênite, quer dizer, sempre fica em cima. Se fosse nadir, eu não entrava naquele navio de jeito nenhum. Quer dizer, vai afundar, né, velho? Olha o nome do navio, nadir. É uma coisa infinitamente para baixo, pessimista, não vai dar certo. Tá? Então, olha bem. Então, aqui, este ângulo, quando você zera o equipamento em cima e desce, esse ângulo é um ângulo zenital. Olha bem, zenital, de zênite. Cuidado que não é genital, como alguns escrevem na minha prova. E este ângulo aqui, da horizontal para cima, aqui, ó, este ângulo aqui com a horizontal, é chamado de ângulo vertical. Atenção, este ângulo que parte da horizontal chama-se ângulo vertical. O ângulo que parte da vertical e desce é o ângulo zenital, de zênite. Isso é extremamente importante, porque dependendo se você está medindo o ângulo zenital ou o ângulo vertical, ora é cosseno, ora é seno. Dependendo da situação, você pode precisar usar até a tangente. Precisa entender bem o que você está fazendo com o equipamento. Outra questão, a distância nesses equipamentos aqui é a distância horizontal. Então, o D aqui é horizontal. Atenção, o D. O D' é a distância inclinada, que é diferente da distância horizontal. Você já sabe disso, você faz engenharia, tá? Uma é a hipotenusa, outra é o cateto. Você toma cuidado. Outra coisa importante, que você, por exemplo, Enzo, Gabriel, você está medindo a diferença de nível entre P, olha bem, e Q, certo? Mas tem um detalhe que você tem que considerar. O equipamento aqui não está encostado no chão e o prisma óptico também não está no chão. Então, significa que o H, aqui, esse,
HI, a altura do instrumento, e esse HR, que é a altura do refletor, tem que entrar na conta. Então, veja bem, Gabriel, o que acontece? Na prática, tá? Na prática tem que tomar um pouco mais de cuidado com a coisa, veja bem. A diferença de nível que ele dá automático é a diferença entre esse ponto vermelho e esse ponto vermelho aqui. Está na cara, certo? Mas você tem que, ora, somar ou subtrair a altura do aparelho. E você tem que, ora, somar ou subtrair a altura do prisma, certo? Agora, veja bem o detalhe. O equipamento, quando ele é moderno, ele já traz um detalhe, quando você vai começar new job, um novo trabalho, ele pergunta para você qual é a altura do equipamento, que é a altura do instrumento. Então, você digita, sei lá, 1,58 m lá na máquina, na hora de alimentar, no sistema, naquele menu grandão que eu te mostrei. Aí aqui ele pergunta qual é a altura do prisma, isto é, essa altura aqui, ó, esse negócio aqui, essa baliza, ela tem um marcador de altura aqui, você sabe se ela está 1,80, 1,90, 1,92. Então, você digita tanto essa altura aqui, daquela cruzinha que tem na lateral aqui até o chão, no menu, e digita aquilo lá também no menu. O que acontece? Como esse equipamento fica parado num lugar só e ele vai girando por radiação, você vai fazendo as medidas, e essa baliza vai mudando de lugar, mas você busca não mexer na altura aqui da vara, aqui da baliza, então essa altura fica. O que acontece? Quando você alimenta o sistema aqui com a altura do equipamento e a altura do instrumento, ele já vai calculando para você automaticamente a diferença de nível entre esse ponto e esse ponto aqui, porque ele faz essa conta de somar e subtrair aqui as alturas, tanto do instrumento quanto a altura do refletor. Só que aí que está o problema, o aluno fala assim, o Gabriel, o Enzo está lá na mesma equipe, fazer um trabalho, fala assim, ei, professor, esqueci de colocar a altura lá no negócio. Então, e aí? Como é que faz? Faz de novo, porque, na verdade, se você não digitar a altura, ele está lendo como se o equipamento fosse zero. O equipamento está no chão, encostado no chão. Aí dá uma encrenca lascada. E, na verdade, ele vai roubar esse tanto aqui na diferença de nível. Ou vai somar mais ou vai subtrair. Então, vai dar erro. A mesma coisa aqui. A altura do prisma entra na conta, tá? Nós já vamos fazer essas contas, mas eu quero que você entenda qual é a logística de funcionamento. A diferença de altura é ΔH, que é a diferença entre P e Q. Mas ele não está lendo de P aqui, ele está lendo daqui até lá. E essas alturas aqui, e essa diferencinha aqui, tudo isso entra na conta na hora de fazer uma boa conta. Tá claro isso, Enzo, Gabriel, mais pessoal acompanhando? Então, agora vamos aí para mais uns detalhes. Então, veja bem, aqui tem a explicação, né? O procedimento de medição, nesse caso, consiste em instalar uma estação total sobre o ponto P, aqui, visar o prisma instalado sobre o ponto Q, que está aqui, medir o ângulo vertical da altura beta, que está aqui o ângulo vertical, que é daqui para lá, ou o ângulo vertical zenital, né, que é o ângulo zenital aí, que é o Z. E a distância inclinada que ele te dá, que é o D', está ali também. O centro do instrumento encontra uma altura HI, está claro, HI, e o centro do prisma numa altura HR, que está aqui, então também está fácil. Acima do ponto, E aí você tem aqui a expressão. Então, a diferença de nível vai ser D vezes o seno de beta ou D vezes o cosseno de Z. Porque, naturalmente, um é complementar ao outro. Então, ó, seno de beta, cosseno de Z. Observe isso aqui. Então, seno de beta, cosseno de Z. Então, a expressão apresentada anteriormente é válida somente quando a distância entre P e Q são suficientemente pequenas para que se possa desconsiderar a curvatura da Terra e a refração atmosférica. Então, eu quero que você destaque isso, porque no final da aula de hoje, eu vou voltar nesse ponto aqui e fazer o esclarecimento. Olha bem, você destacar isso. A expressão apresentada anteriormente é válida somente quando a distância entre o ponto P e Q são suficientemente pequenas para que se possa desconsiderar a curvatura da Terra e a refração atmosférica. O que é uma distância suficientemente pequena para nós, engenheiros, arquitetos, agrônomos, etc. e tal? Essa é a pergunta que você vai deixar anotado. O que é pequeno, o que é grande? Até onde o erro é teu e a partir de que distância o erro é do equipamento? Então, é uma questão aí bastante relevante para nós que precisamos de precisão. Feito essa introdução teórica, nós vamos, então, para... aqui é o esqueminha da fórmula, naturalmente, né, que o ângulo beta e o ângulo alfa. Então, vamos para o primeiro exercício. Olha o exercício. Vou fazer 3 exercícios bem interessantes, bem completos, para que você possa entender bem devagar, step by step. Ele diz assim, um topógrafo, pode ser você,
foi designado para verificar se a catenária de uma linha de transmissão que cruza um determinado trecho de uma ferrovia está de acordo com as exigências para o gabarito mínimo que a norma técnica sobre o assunto exige. Bom, todo mundo sabe o que é catenária. Veja o seguinte, quando você tem dois postes quaisquer, pode ser de energia elétrica, de telefone, dois postes, geralmente, e você estica um fio, vocês já repararam que por mais que você estique esse fio, sempre fica uma curva? Inclusive, até tem um detalhe interessante, que você pode pegar um equipamento que tenha bastante força, você vai esticando, 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 chega um momento que o fio arrebenta, mas aquela curva não some. Você já passou por essa experiência, é muito comum, você vai soltar pipa, etc e tal, tem aquela curva, né? Se você dá um tranco muito forte para tentar deixar a linha reta, a linha arrebenta por causa da resistência do material, quer dizer, a força pela seção, né, força sobre áreas, teria que ter um fio bem mais grosso, mas ele seria muito pesado, e aí vai, seria pesado, a catenária aumenta e tudo mais. Então, na verdade, a ideia da catenária é essa, é aquele lugar mais baixo, que o povo da roça chama de barriga. Então, até antes da aula começar, você falava barriga. Agora, você é uma pessoa fina, fazendo engenharia, você vai falar catenária. Então, a catenária é aquela curvatura que provoca. Aproveitando a palavra catenária, eu vou te ensinar uma outra palavra que também é importante para você que vai ser engenheiro. Quando você vê uma laje, uma viga assim, concretada, e ela tem uma curva assim para baixo, o pessoal pode lá na obra, às vezes fala que a laje embarrigou, tá? Então ela não engravidou de ninguém, nem nada disso. Na verdade, a laje, ela cedeu um pouco durante a concretagem, ficou com uma curva. Isso daí chama-se flecha. A laje está com uma flecha. Um engenheiro experiente, ele calcula, por exemplo, por meio das formas de concreto e tudo mais, quanto vai ser a flecha. Vai dar 5 milímetros de flecha nessa laje desse vão. O que ele faz? Ele faz uma contraflecha. Ele pega o escoramento de madeira da forma, joga 5 milímetros para cima da horizontal. Quando a laje concreta, depois que tira todo o escoramento, daí 28 dias, na hora que tira o escoramento, mas porque desceu 5 milímetros, ela fica perfeitamente na horizontal. É muito comum engenheiros muito experientes fazerem uma contraflecha para que quando ele tire todo o escoramento, etc. e tal, você tenha aí zerado, nem contraflecha e nem flecha. Tá claro isso? Então, a palavra barriga, você promete que não vai usar mais. Ele diz assim, para isso, ele utilizou uma estação total capaz de medir uma distância sem o auxílio do prisma até 2.000 metros. Olha bem, ele usou um equipamento que mede 2.000 metros sem prismas, e no preço do equipamento desse, 2 quilômetros. Para realizar o levantamento, ele posicionou a estação total no ponto A, fez as medições dos pontos P1 e P2, obtendo os seguintes dados. Vamos lá. É isso, ó. Ele colocou o equipamento aqui, ele mirou o equipamento aqui na parte mais baixa aqui da linha de transmissão, ele colocou aqui no trilho também, ele tem a altura da locomotiva, que é a altura do trem que foi dado em algum lugar, e ele tem o gabarito mínimo, que é a distância que tem que ficar livre. Então, veja bem, quando você vai passar uma rodovia embaixo de uma rede de alta tensão, ou uma ferrovia, ou qualquer coisa, embaixo de uma rede de alta tensão, ou construir alguma coisa, existe uma distância mínima entre o objeto e a rede, por uma questão de segurança. Os cabos é 10, 12, 15, 20 mil volts cada um. Então, o que acontece aqui? Dentro dessa lógica, o que ele quer saber é o seguinte, olha, eu vou fazer estrada de ferro aqui. Essa cota dá? Então, na verdade, o Enzo, o Gabriel, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que rebaixar. Por exemplo, vamos imaginar que isso daqui ficou menor do que o gabarito exigido. Então, você pode pegar a estrada e tirar mais aqui, ó. Fazer o trem passar mais baixo nesse trecho aqui do trilho, onde tem a rede em cima. Tá? Imaginando que isso está pronto. Ou o contrário, imagine que a sua obra, né, aqui já tem o trilho de trem tudo pronto, o trem passa aí, e você está fazendo a rede elétrica. O que você faz? Você viu que não vai dar, você pega essa torre e põe aqui em cima, pega essa torre e põe mais para cá, e pega essa e põe aqui em cima, daí o cabo vai passar bem mais alto, sim ou não? Então, veja, você como engenheiro, raramente você vai fazer as duas obras ao mesmo tempo. Se fizer, você tem que tomar cuidado para não ferir a questão da distância. Mas ou você vai ter que levantar os fios, ou você vai ter que abaixar aqui para que o trem passe numa distância segura. E a pergunta que se faz desse problema é, essa distância que sobrou aqui, ela está correta? Está dentro do mínimo permitido pelas normas da ABNT ou normas internacionais de segurança? A altura do instrumento, essa altura aqui, 1,67 m. Ângulo de inclinação horizontal, ele deu o ângulo horizontal, importante isso, então parte da horizontal ali. Então, ó, alfa P1
3 graus, 57 minutos, 37 segundos, e alfa P2, 7 graus, 2,52. Então, ele diz, olha, utilizando a estação total, a distância P1, essa distância aqui de P1, 85,646. A distância P2, essa distância aqui, 85,246. A cota do ponto A está aqui, 539,189, está ali. A altura da locomotiva, ele deu 3,80 m. Veja, tem todos os dados. O gabarito mínimo, essa distância aqui, tem que ser no mínimo 10 metros. Se der 9,99, não passou, tem que dar 10. Faça o que se pede. Preencha a caderneta de nivelamento trigonométrico, determinando as cotas P1 e P2. É a primeira pergunta. 2. Verifique se o gabarito mínimo foi atendido, ou seja, se a ferrovia cruza os cabos de linha de transmissão respeitando o gabarito mínimo. Ficou claro? Sim ou não? Qual é o problema? Gabriel, Enzo, o pessoal entendeu? Qual que é o problema? Então, esse é um problema de engenheiro, é um problema de verdade. Agora, eu vou ampliar esse desenho aqui para você perceber os detalhes. Então, só ampliei, ó. A primeira coisa que eu faço, olha bem, que você tem que pegar esse hábito, né, de fazer aí um esquema na sua aula, print screen, sei lá. Olha o que eu faço, eu pego aqui, ó, faço isso, ó, esse pontilhado vermelho aqui, ó, eu peguei aqui e aqui, a altura do instrumento aqui, ó, ali, uma linha horizontal perfeita, e aqui uma vertical perfeita. E esse centro aqui, por acaso, deu um pouco acima aí do gabarito, que não tem nada a ver, onde deu, deu, tá? Aí eu vou observar o seguinte, ó, esse ângulo é o alfa P1, daqui para cima, o alfa P1. Este ângulo é o alfa P2. Essa altura aqui, ó, olha bem, a altura onde está o equipamento estacionado é a referência de nível, 539,189. Essa altura aqui, ó, é a altura do instrumento, 1,67 m. Não vai ter a altura do refletor, porque esse equipamento aqui, ele mede direto, ele mirou no cabo, o laser vermelho acendeu ali embaixo do cabo, ele apertou o botão, ele já deu o ângulo e a distância. Ele mirou no trilho do trem aqui, o laser vermelho acendeu ali no trilho na posição que ele quer, e ele apertou o botão, mediu o ângulo e a distância. Ficou claro aí o tipo de equipamento que você está usando? Como é que nós vamos fazer agora? Agora vamos preencher a caderneta de campo. Então, ó, você pode fazer assim aí na sua folha de sulfite, nessa ordem: estação, altura do instrumento, ponto visado, ângulo lido, distância inclinada em metro, a diferença de altura em metro e a cota em metro. Não precisa nem fazer o quadradinho, só fazer só vai ter 3 linhas, então por isso que não precisa dos quadradinhos. É mais para você se organizar na hora de copiar. Bom, feito isso, você vai fazer o quê? A estação A, é onde ele está estacionado, a altura do instrumento 1,67, confere. Ele olhou para o ponto P1, ponto visado, para onde ele olha, P1. O ângulo, 3 graus, 57 minutos, 37 segundos. A distância, 85,646. Está nos dados do problema. Aqui, ele está estacionado no ponto A, de novo. A altura ele não mexeu, não tirou o equipamento do lugar. Olhando para o ponto P2, o ângulo é menos 7,0252. E a distância é essa. Voltando um pouco nessa questão do sinal negativo, atenção. Aqui comigo. Para o ângulo aqui que sai da horizontal, atenção. No sentido anti-horário, ele é positivo. No sentido horário, quando desce, ele é negativo. Tem que anotar isso nos equipamentos. Sentido anti-horário, o alfa P1 é positivo. Em relação ao horizontal aqui, ele desceu aqui, ele é negativo. Tá? Porque desceu. É negativo, é um declive. Por isso que aqui está com o sinal negativo. Feito isso, vamos fazer as contas agora. Então, ΔH é D vezes o seno de beta. Então, seno de beta, o que você faz? ΔH é 85,646 vezes o seno de 3 graus, 57 minutos, 37 segundos. 5,915. Coloco lá a resposta. Agora o próximo. ΔH, D vezes o seno de beta. Fazendo a conta, 10,459 eu coloco lá. Só que negativo, né? Tem que lembrar isso, Enzo. Por que negativo? Porque o seno aqui é negativo e tal. Negativo significa que vai descer. Tá? Isso é importante, essa malícia. Senão uma coisa empina a carroça depois. Bom, feito isso, agora você precisa calcular as cotas. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Para ajudar você a pensar sem sair do slide, eu reproduzi o desenho aqui em cima. Olha bem, olha como é que nós vamos fazer.
A cota vai ser, a cota de P1 vai ser o 539,189 que está aqui, mais o 5,915, que é a distância daqui até aqui, mais essa altura aqui de 167. Por quê? Porque a distância é essa distância mais essa distância. Eu tenho que somar tudo isso para achar a nova cota. Vocês concordam? Concorda, Gabriel? Ó, eu estou aqui, certo? Eu quero chegar aqui. Em termos de distância, é esse pedaço mais esse pedaço. Quanto vale esse pedacinho? 167. Quanto vale esse pedação? 5,915. Então, eu coloco lá, eu vou dar 546,774. Aqui já tem o símbolo de metro, então é metro. Ok? Agora, a cota do P2. Atenção para a cota do P2. Atenção para o detalhe. Lembre-se, como diz o povo aí, que o diabo se esconde nos detalhes. Olha bem. É esta cota menos o que desce, né? E aí é que vem um detalhe muito interessante. Você tem que observar que, em relação à horizontal, desce daqui até embaixo, 10.459. Mas também desce 167. Só que você não pode descontar a mesma coisa duas vezes. Então, tem que ser este menos este. Só que aqui, olha, menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Então, na verdade, é isso, menos isso, mais isso, né? Ou você não pode descer acumulado, você não pode contar, porque essa distância 10.459 é daqui, ó, até aqui embaixo. Mas o 167 também está dentro dessa distância. Se você somar 167, você está descontando 167 duas vezes. Por isso que você tira ele fora, tá? Então, você fazendo essa conta vai dar 530,400. Colocar lá. Tá claro isso para vocês? Desnível entre P1 e P2. É só você calcular a cota. Deu 16.374. Certo? Fizeram a conta? Preciso do desnível entre P1 e P2, que é o desnível entre aqui, ó, o ponto aqui da catenária, da linha de transmissão, e a base da estrada de ferro. Ok? Bem, agora nós iremos fazer o quê? Nós iremos observar o seguinte: qual é a altura da locomotiva, a altura do trem? De acordo com os dados do problema, é 3,80 metros. O que nós iremos fazer, então? Nós iremos ver quanto que sobra de altura livre. Então, calculando o gabarito calculado, vai ser os 16.374, que é a distância de P1 a P2, desconta a altura do trem. Então, deu 12.574. Então, a altura livre aqui que sobrou para mim é 12.574. 12 metros, 574. Bom, observando, então, resposta. Tem que ter resposta. Se separar aqui, eu não sei que conclusão você chegou e você não tem a nota, tá? O gabarito mínimo foi atendido, pois 12.574 é maior que o gabarito mínimo de 10 metros. Então, quer dizer que o trem passa embaixo com segurança. A pergunta é, senhores, se vocês entenderam isso? Está claro o problema para vocês? A pergunta ainda é, se você se deparasse com esse problema antes da aula começar, você conseguiria resolver sozinho? Muito provavelmente não. Por quê? Porque o problema tem um nível de sofisticação que envolve teoria e prática. E se eu desse para você esse equipamento para você ir lá no campo fazer isso, também você não conseguiria. Teve um aluno, o Daniel, que perguntou a questão de fazer esse tipo de coisa com equipamento comum. Nós vamos fazer Daniel, com equipamento mais comum do que esse, tá? E sem usar régua e sem usar só com teodolito. Vou fazer o terceiro exemplo, eu vou fazer mais comum. Só que não pode ser um equipamento que tem que pôr uma régua, porque você não pode pôr uma régua de alumínio, por exemplo, nessa altura aqui, considerando que daqui até lá em cima tem 12 metros, a régua só tem 5. E mesmo se alcançar, você morreria, né, eletrocutado na hora, porque aqui tem 12.000 volts. Você não pode encostar uma régua de metal num cabo de 12.000 volts, quer dizer, não dá. Então, e também você não pode ficar aqui na linha de trem com esse negócio estacionado. Então, o único jeito de fazer um trabalho desse é ficar longe. E aí você tem que usar equipamento que tem um nível de sofisticação. Então, tem essas questões aí de risco de acidente de trabalho. Tá claro? Vamos lá, próximo. Só para esclarecer um pouquinho mais, eu fiz um detalhe aqui maior que eu quero para você, só você ajustar. Aqui um detalhe importante.
Eu quero dizer para você o seguinte, eu já havia falado, mas eu estou destacando, a altura do instrumento afetou as cotas P1 e P2, essa altura aqui. Na prática, quando se utiliza uma estação total, a altura do instrumento e do prisma, tanto do instrumento quanto do prisma, são digitadas no painel de controle. E com isso, a estação total fornece as respostas, já incluindo ou descontando a sua própria altura em relação ao piso estacionado, tá? Então, observe bem que quando você alimenta corretamente o equipamento aqui, ele já inclui ou desconta, soma ou subtrai de acordo com se virou para cima ou para baixo na hora de fazer as contas, tá? Mas como eu queria mostrar para você como o equipamento funciona, tudo certinho, etc e tal, então eu fiz todo o cálculo manualmente para você entender. Então, mas eu criei esse slide extra só para deixar registrado que eu falei isso. Senão, daqui a alguns anos, você vai lá trabalhar na prática, professor, você tem que descontar. Mas é burro, é só digitar aqui. Não, mas quando você digita. Quando você não digita, aí a coisa complica. Tá? Então, precisa sempre ter esse detalhe. E não é todo modelo de equipamento que permite. Tá? Tem equipamento mais moderno e menos moderno. Tá? Mais atualizado, menos atualizado. Na verdade, o que acontece, Enzo, Gabriel, é o seguinte. Vocês têm que sempre entender muito bem o equipamento que você está utilizando. Qual é o recurso que o seu equipamento possui? Quanto mais recurso ele tem, entre aspas, mais você alimenta e menos trabalho. A regra do jogo é essa. E mais a culpa do errar é sua, quanto mais recurso ele tem. Porque você tem que alimentar o sistema, ou o equipamento, nesse caso. Vamos lá. Próximo exercício, exercício número 2. Veja se você é o cara. Ele diz assim, imagine que é você. Um engenheiro agrimensor, pode ser também um engenheiro civil, realizou um levantamento altimétrico numa barragem. Para isso, ele utilizou uma estação total capaz de medir uma distância, veja lá de novo, lá para o Daniel, sem o auxílio de prisma, a uma distância de até 1.500 metros, na média. Para realizar o levantamento, ele posicionou a estação total no ponto A, fez as medições dos pontos P1 e P2, obtendo os seguintes dados. A altura do instrumento, 1,59 m. Ângulo zenital, ZP1, 49,45,00. Veja que o ângulo agora é zenital, partiu do zênite, não partiu da horizontal. Partiu do zênite. É importantíssimo anotar essas coisas e grifar. O outro ângulo zenital, ZP2, 82,26,33. Utilizando o distanciômetro eletrônico, que é a medida por distância eletrônica da estação total, registraram-se os valores correspondentes a distâncias inclinadas. Não foi distância horizontal, foi inclinada, no ponto que ele apontou. Segunda linha divisada, distância DP1, 27,62, DP2, distância até P2, 16,44. Sabendo que a cota do RN, que é a referência de nível, no ponto A, é de 137,234, e que a cota máxima de enchente da bacia, do reservatório, da barragem é de 155,170 metros, faça o que se pede. Vê se você entendeu o problema. Então, você foi contratado para o seguinte, imagine que a cidade está aqui embaixo, uma cidade aí, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas, não interessa. Mesmo que tivesse uma vida, o cuidado deveria ser o mesmo. Então, observe aqui. Sua cidade está aqui embaixo. Foi feita essa barragem aqui. Ele está dizendo que quando chove bastante, no período de cheia, a barragem, essa altura da lâmina d'água, vai até 155,17 metros de altura. E a pergunta é, essa altura da barragem é segura para esse povo aqui embaixo? Gente, você vai assinar um papel dizendo, eu, Enzo, eu, Gabriel, garanto, pode dormir tranquilo, que mesmo que chover um mês, essa água não vai passar por cima aqui e acabar com a cidade inteira. E aí, você assina, Gabriel? Um papel desse? Você assina, Enzo? Vale dinheiro, hein, velho? Tem que assinar um papel desse, tem que ganhar bem. Agora, antes de vocês falarem que assina ou não, deixa eu só colocar uma situação para vocês. Olha bem. Uma barragem pode tombar ou pode virar ruína de acordo com 3 critérios, via de regra. Isso vale para muro de arrimo também. Pode haver o tombamento, ela tombar, ela girar, tipo momento. Pode haver o arrastamento, quer dizer, a força da água empurrar ela na horizontal e ela se deslocar. No muro também pode acontecer isso. E pode haver, se quiser, fez isso aqui tão grande, tão poderoso, que afundou com peso próprio. O afundamento. Então, veja, nós temos um problema de afundamento, um problema de arrastamento e um problema de tombamento. Qual é o detalhe, né? O Gabriel, o Enzo pode perguntar assim, professor, mas se a água passar por cima da barragem,
não é tão grave. Vai encher as ruas de água lá embaixo, tá como se fosse a enchente do rio, que é melhor que aquele caso que aconteceu recentemente, que encheu a cidade de lama e levou a cidade inteira e matou todo mundo. Só que você tem que pensar uma coisa, mesmo a água em grande quantidade mata muita gente, mas ela em pouca quantidade passando por cima, ela causa um outro fenômeno. Se essa água que passar por cima da barragem começar a escorrer aqui, ó, na lateral da barragem, mesmo que não seja uma grande quantidade, ela começa a levar essa porção de solo que tem aqui, ela vai fazendo um buraco aqui, por um processo aí de erosão do solo. Aí aqui embaixo a terra vai ficando oca e a barragem tomba, ela cai. Por isso, não sei se você já prestou atenção, que as barragens, de uma forma geral, tem um chamado vertedouro, que é uma canaleta por onde a água passa, mas a água nunca sai assim, ela sempre sai, parece um tobogã, a água vai para cima. Por quê? Porque a água que transborda aqui, que deveria transbordar, antes dela transbordar, ela sai pelo vertedouro, ela vai aqui nessa canaleta e vai para o ar. Aí, quando ela sobe, ela cai em formato de chuva. Veja, ela não leva o solo aqui no pé da barragem, no processo de erosão. Então, muitos acreditam, né, até você fazer engenharia, você acreditar nisso, que eles fazem aqueles vertedouros, você fica tudo molhado, você está perto da barragem, que é para o povo tirar foto. Não, não é para tirar foto. As pessoas aproveitam, usaram como mote turístico. Mas, na verdade mesmo, aquilo lá é feito para essa função, uma função de segurança. Se a água passar daquele limite, em vez da água passar por cima aqui, ela vai pelo vertedouro e faz o efeito tobogã. Aí ela sobe para o céu assim e cai em formato de chuvinha. Essa é a ideia do negócio. Porque se ela escorrer por aqui, ela leva esse solo todo embora, aí faz um buraco aqui embaixo no pé da barragem, a barragem tomba porque não tem apoio. Focado, Gabriel, Enzo e quem está acompanhando aí, os demais, tudo bem? Entendido? Então, veja, agora sim, vamos ver se você vai assinar ou não o papel. Vamos fazer a conta, para ver o que está acontecendo com o rapaz. Bom, veja que aqui de novo eu fiz o meu pontilhado. Só para você entender, fiz meu pontilhado aqui, ó, a minha linha aqui e minha linha aqui no ângulo de 90 graus. Essa altura aqui, o RN é 137,234, referência de nível. Veja que eu sempre faço um desenho auxiliar, tá, como engenheiro. O engenheiro, ele tem essa coisa do raciocínio, tem de desenhar, de pontilhar, entende? Porque é difícil trabalhar, vai, só de cabeça. Aí você pensa que esse ângulo aqui, zenital, é o ZP1. E esse ângulo aqui é o ZP2, que foi dado. Um no topo da barragem, outro na base da barragem. Isso aqui, ó, é a diferença aqui entre o chão e o equipamento, 1,59 m. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esses dados aqui e vai colocar aqui na tabela, ó. Mesmo esquema. Estação, está no ponto 1, altura do instrumento em 59. Olhando para o P1, o ângulo lido foi 49,4500, é o ângulo zenital, e a distância é 27,62. De novo, está no P1, a altura não mudou, olhou para o P2, o ângulo é esse e a distância é esse. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular a diferença de nível aqui, o ΔH. Só que agora eu vou inverter, né? Como eu estou com o ângulo zenital, eu não trabalhei com seno, eu trabalhei com cosseno. Então, eu trabalhei aqui, ó, D 27,60 vezes o cosseno de 49,45, blá, blá, blá. Quanto que dá essa resposta aí? Olha lá, 17,846. Então, coloca lá. Agora, o ZP2. JH, 16, blá, 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 82, blá, blá, blá. Quanto dá esse ângulo aí agora? Quanto que dá essa diferença de altura? Se delta 62, vou vender ali para o Enzo e para o Gabriel. Vendido. A ideia era que você fizesse as contas junto comigo, que você trabalhasse comigo, porque, na verdade, eu poderia deixar isso daí tudo pronto para você. A questão é que esses detalhes, o pontilhado em vermelho e tal, não aparecem. Então, por exemplo, estou fazendo isso daqui. Você vai perceber que aonde tem isso resolvido, não tem as explicações devidas de como resolver. Então, olha, essa questão aqui, ó, quando eu pego aqui a cota do P1, vai ser os 137, mais os 17, que é daqui até lá em cima, 846, mais 1,59 da altura. Sim ou não? Ó, olha bem, projeta o P1 aqui na horizontal, vai dar aqui. Essa distância daqui até aqui é 17,846. E essa distância até o chão é 1,59. Então, eu tenho que somar tudo isso. Então, a cota vai dar 156,67 metros. Agora, olha aqui. A cota do P2. A cota do P2 não é essa distância aqui, ó. Presta atenção na bolota vermelha aqui, ó. Daqui até aqui, e esse pedacinho aqui, ó, vale 1,59.
E esse pedaço daqui até lá vale 2,162. Então, eu tenho que somar daqui até aqui. Essa é a diferença de nível. Fazendo essa conta, dá o nível aí, a cota desse ponto, 140,986. Então, quer dizer que a altura da barragem qual é a altura da barragem? A distância daqui até aqui, na vertical, certo? Então, na verdade, a altura da barragem é o desnível entre P1 e P2, sim ou não? Então, a altura da barragem é o desnível entre P1 e P2. Fazendo a conta, quanto dá isso? A Gabriela calculou, a Giovana também calculou, vamos ver. 15,684. Veja as moças fazendo sucesso. Bom, vamos lá. Agora, o que o sujeito quer saber mesmo é a folga, né? A folga é a cota do P1 menos a cota máxima. Para começar, a água vai ou não passar por cima da barragem? Como é que nós vamos resolver isso aí, se ela passa ou não passa? Vamos fazer essa conta aqui, né? Então, a altura da barragem é 156,670. E a altura da lâmina d'água é 155,170. Então, a folga, a diferença de nível é de 1,50 m. Então, aqui, resposta. A folga, margem de segurança, quando a barragem estiver com seu nível de água no máximo, é de 1,50 m, tá? Agora, veja, isso é um problema só de sala de aula, etc. e tal. Só que, na verdade mesmo, para resolver um problema desse, você deveria fazer o quê? Você deveria buscar as normas da ABNT ou normas internacional para saber o seguinte, qual é o mínimo de margem de segurança aqui? Eu acho, minha visão, eu não li a norma sobre isso, eu não sei afirmar, mas eu acho 1,5 m. Se a água ficar 1,5 m só aqui da beirada, eu acho muito pouco para você ter uma cidade aqui do lado de baixo, na minha opinião. Então, eu vejo que a norma deve ter uma previsão bem maior para isso daqui, tá? Para essa margem de segurança aqui. Porque eu imagino que para a água subir num lago, num dia de chuva forte, aí umas 3, 4 horas de chuva, sobe rapidinho. E a água tem o risco de passar por cima. Então, a ideia é evitar esse risco aí, ok? Vamos lá, próximo exercício, então. Agora vamos ao terceiro exercício. Um topógrafo realizou um levantamento trigonométrico para determinar a altura da torre de uma turbina eólica, aquelas turbinas para gerar energia elétrica baseado aí no vento, como diz o povo da roça, construída no alto de um morro. Para realizar o levantamento, ele estacionou um teodolito. Olha bem, ele não usou uma estação total. Tá? Isso que eu ia falar para aquele moço que fez aquela pergunta, aquela hora do equipamento especial. Então, olha, agora ele usou um teodolito. Teodolito não tem distanciômetro eletrônico, não tem nada. Ou você usa a régua ou lascou-se, né? Então, ele utilizou o teodolito na estação 1, fez as seguintes medições ao visar os pontos P1 e P2. Altura do aparelho, I, 1,65 m. Ângulo de inclinação horizontal, então ele pegou da horizontal. Alfa P1, 33 graus, 38 minutos e 21 segundos. Alfa P2, 11 graus, 39 minutos e 40 segundos. Agora, olha o que ele fez. Utilizando uma trena, essas trenas de aço, de fibra de vidro, etc. e tal, foi medida a distância horizontal entre a estação 1 e a base da torre da turbina eólica, conforme indica no desenho a seguir. Então, veja, ele pegou, só para você entender, aqui ele estacionou um teodolito. Ele pegou, mirou no pé da torre aqui, com o fio estadimétrico médio, e anotou o ângulo com a horizontal. Depois ele mirou lá em cima, no meio do catavento, no centro dele lá, do ventilador eólico, e anotou o ângulo número 2. Ele zerou na horizontal, subiu um pouquinho, depois subiu mais um pouco. E aí ele pegou na horizontal aqui com uma trena, sei lá como é que ele fez, e mediu essa distância aqui, com a trena, 19,47, é o que ele tem. Então, veja, ele não usou, só fazendo alusão à pergunta do moço lá que me fez anteriormente, lá na hora do trem, da linha de trem, ele não usou equipamento caro, não é sofisticado, ele só usou mais a cabeça. Usou trena e teodolito, isso aí. Mesmo assim, ele vai ter que determinar a altura da torre. O que daria, de uma certa forma, também para usar naquele primeiro problema lá. Veja, ele mediu na horizontal. No chão, dá para medir na horizontal. Então, o que ele fez aqui? Ele fez dessa forma. Então, vamos lá. Pergunta: quais são as cotas dos pontos P1 e P2, através do preenchimento da caderneta de campo? E a pergunta B é: qual é a altura da torre da turbina eólica construída no alto do morro? Vamos lá. Aqui alguns detalhes importantes. Então, aqui, ó, esse centro aqui de giro, ó, o centro de giro aqui, a estação aqui é a referência de nível, o ângulo, tá? E o outro ângulo.
Trabalhou com os dois ângulos, alfa P1 e alfa P2. Aqui ele pega e preenche lá. Atenção, aqui, olha bem, vai mudar. A distância horizontal. Cuidado. Nos dois anteriores, a distância aqui era a distância inclinada. Agora, a distância é horizontal. Coloque essa palavra de outra cor, para chamar a sua atenção nesse detalhe. Então, a estação no ponto 1, altura de instrumento 165, ponto visado é o P1, o ângulo lido é 33, 38, 21, e a distância horizontal é 19,47. No 2, 1, 165, P2, o ângulo e a distância horizontal é a mesma. Atenção, que a distância horizontal não muda. Agora, veja, se eu tenho a distância horizontal e eu quero a distância vertical, o que eu uso? Seno, cosseno ou tangente? Né? Tangente. Por quê? Porque se eu tenho o cateto oposto e quero o cateto adjacente, eu vou usar tangente, veja. Não tem uma fórmula pronta. Ser engenheiro é isso, é pensar na solução. Então, vamos lá. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. ΔH d vezes a tangente de alfa 2. Coloca lá. Então, eu vou trabalhar ali, ó, ΔH, tangente, e faço a conta. 12,955. Então, lá, 12,956, né, porque a outra casa era mais que 4, então arredondou 1 para cima. Coloca lá. E o próximo, o alfa P1, mesmo esquema, faz a conta. 4,018, coloca lá. Agora, nós temos que fazer o quê? Agora nós temos que trabalhar com a cota. Como é que nós verificamos aí a cota? Eu trouxe de novo aqui o desenho, para ficar fácil. Vou trabalhar aqui, ó, cota. Então, 341,92, mais os 12 metros daqui até lá em cima, mais essa medida aqui de 165, vai dar 355,798, coloca lá. Agora, eu tenho a cota do P2, que é aqui. Então, eu vou ter a mesma cota de saída, o 4,018 aqui, mais o 165, que é essa altura aqui do equipamento. Vou ter aquilo ali. 346,860. Coloco lá. A altura da turbina é o quê? É o desnível entre P1 e P2, né? A altura do poste aí. A altura da turbina é o desnível entre P1 e P2. O que eu vou fazer, então, no desnível entre P1 e P2? Vou trabalhar fazendo essa conta. Então, a altura aí da turbina é de 8,938. Ou, se você preferir também, para duas casas, a altura da turbina eólica é de 8,94 metros, já que essa casa aqui é 8. Tá certo aí, moçada? Tá entendido isso? Bom, então agora, vamos observar o seguinte. Feito isso tudo aí, tá resolvido, eu havia comentado com vocês um detalhe importante, que eu disse que eu iria voltar, que é a questão do que é uma distância pequena, uma distância grande, até onde a curvatura da Terra influencia. Então, vamos lá. As expressões que vocês viram, os cálculos que vocês viram, são válidas somente quando as distâncias de P e Q, essas distâncias aqui, ó, P e Q, são consideradas pequenas. E a questão é que na topografia, o que é uma distância pequena, o que é uma distância grande. Então, na verdade, baseado nos estudos, você vai observar que você tem, por exemplo, o seguinte, quando você tem aí, vai ter um fator de correção chamado de K, geralmente. Então, o que acontece? Para uma distância de 1 quilômetro, a correção vai dar em torno de 7 centímetros. Uma distância de até 300 metros, a correção será 1 centímetro. Olha bem, uma distância entre P e Q de 1 quilômetro terá que ter uma correção de aproximadamente 7 centímetros. Uma distância entre P e Q de 300 metros tem uma correção da ordem de 1 centímetro. Bom, o que isso significa na prática? Na prática, significa que para os trabalhos de engenharia, que a precisão é de mais ou menos 1 centímetro é aceitável, você pode realizar levantamento trigonométrico sem considerar a curvatura da Terra, o efeito da refração para distâncias inferiores a 300 metros. Até 300 metros você não considera. Se for necessário garantir a precisão de milímetro, você não deve aceitar nivelamento trigonométrico, porque a distância entre P e Q é maior que 100 metros. Por quê? Acima de 100 metros vai dar mais de 1 centímetro, menos de 100 metros a precisão é de milímetro. Então, resumindo, o que acaba acontecendo é isso.
Dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, então não tem problema em relação à distância. Se você quer uma precisão da ordem de até uns 7 centímetros, não tem problema nenhum para você, isso no conjunto. Então, você vai trabalhar no máximo aí nessa ideia aí de 1 quilômetro, 300 metros para 1 centímetro, e se você quiser uma precisão de milímetros, você vai trabalhar no máximo com 100 metros. Tá? É uma ideia aí que o pessoal tem. Bom, agora veja uma outra situação que você precisa saber. Hoje, também pode-se trabalhar, né, fazendo esse tipo de coisa com as guisadas recíprocas, isto é, você lê de A para B, troca e lê de B para A, como está aqui. E você tira os dois níveis. Aí você, se essa diferença estiver dentro do mínimo, que é o nivelamento e contra-nivelamento, como você aprendeu lá nos exercícios anteriores. Se a distância estiver dentro do previsto, você pode fazer a média, para ver a questão do erro. Tá? É uma ideia interessante essa também. Mas agora, né, mais modernamente, o nivelamento que mais se utiliza é o nivelamento chamado aí com a tecnologia GNSS, que é o Global Navigation Satellite System. Esse nivelamento, popularmente conhecido como nivelamento com GPS geodésico, que é o que o povo fala por aí, que é o GNSS, na verdade, esse nivelamento, na verdade, é feito via satélite, pelo processo de trilateração que nós vamos estudar. Então, esse processo aqui envolve uma sofisticação muito grande, e ele faz, de uma certa forma, a correção automática aí da curvatura da Terra. Mas são equipamentos bem mais caros de se trabalhar, que exige também do operador um conhecimento bem maior de trabalho aqui para poder fazer a leitura e interpretação dos dados. Mas são todos equipamentos automatizados e de um valor de referência bem mais alto do que o equipamento comum aí. Equipamentos desse tipo aqui, completo, com todas as peças, base, rover, bateria, tudo que precisa para trabalhar, geralmente são da ordem aí de 100, 150 mil reais, dependendo da marca, do modelo e da precisão dele, tá? A quantidade de satélites que ele capta ao mesmo tempo e tudo mais. Mas, enfim, isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Eu queria dizer para você que existe a possibilidade também de trabalhar com esse tipo de equipamento na prática. Tá? Boa tarde a todos vocês, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por me receber aí nas vossas casas. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.